Olá, eu sou Juliana Garcia Prendaz e hoje estamos aqui no programa Minutos de Luz da Iluminare. E hoje eu tenho a presença aqui da minha querida Keila Manso, e mais uma vez aqui conosco. E hoje a conversa vai ser sobre o I Ching. Gente, o I Ching ele é o primeiro livro do Tao, Keila? É isso mesmo? É o que eu ouvi. Bom, é o que eu ouvi falar, né? Então, assim, o I Ching é um livro muito antigo. Remonta a mais de 5.000 anos antes de Cristo, né? Mesmo? Sim. Então, assim, eu acredito que seja realmente o primeiro livro do Tao. Isso eu ouvi de uma grande amiga que dá aula sobre Tao, né? E quando eu apresentei, falei que eu trabalhava com I Ching, ela falou, não, o I Ching é o primeiro livro do Tao. Né? Então, assim, o I Ching é um livro que eu já lido com ele há muito tempo. Quanto tempo? Há cerca de mais de 30 anos. É mesmo? Como é que foi essa conexão, né? Para ter esse relacionamento longo e duradouro? Como é que foi que ele chegou para você? Ou como é que você foi atrás dele? Não sei. Como é que tá como é que surgiu essa história de você com o I Ching? De certa forma, eu fui atrás dele e ele chegou. Então é assim, né? Como é a que gente é? busca e aí as coisas chegam, né? E era um momento, eu não sou aqui de Belo Horizonte, eu sou de Vitória. Naquela época eu trabalhava com jornalismo, né? Me formei em comunicação social. É mesmo? Sim. Danada. Isso, eu trabalhei 15 anos, né? E era um momento assim que tava tudo mais ou menos assim bem calmo, né? Acomodado, assim. E naquela época, eu trabalhava, final de semana, a gente ia com os amigos pra praia, tomar uma cervejinha. Ai, meu Deus, praia. Sim. Tá, conta mais pra essa mineirinha que adora uma praia. Né? Então, ficava assim, né? Mas aquilo a gente fazia já quase todo final de semana, né? E foi um dia que eu tava meio assim, né? Falei, meu Deus, olhei pro céu assim e falei, a vida é isso? E aí eu lancei uma pergunta. Lançou essa pergunta pro universo? Pro universo. E, bom, eu sei que depois dessa pergunta lançada, cerca de umas semanas depois, eu estava na casa de uma amiga e estávamos lá no almoço, né? E ela veio com um livro e falou, Keila, você conhece o I Ching? Eu falei, nunca ouvi falar. Aí eu falei, o que é isso? É um livro? Como que é isso? Ela falou, é um oráculo. E aí eu falei, um oráculo? Você tá brincando? Não, a gente joga as moedinhas. Faz uma pergunta. Moedinha, mesmo? Joga moedinha, faz uma pergunta e ele responde. Olha que legal. Tá tudo resolvido, moedinha? Tudo resolvido, tudo fácil, tranquilo. Tudo se resolve nas moedinhas. Isso. Aí ela falou, vamos fazer a experiência. Eu falei, tá bom, vamos lá, vou fazer uma pergunta, né? E aí eu creio que eu não me lembro muito bem, mas devo ter feito mais ou menos essa mesma pergunta, né? Que era uma coisa que já estava vindo comigo, tinha alguma coisa estimulando eu a nível interno, né? E caiu um hexagrama que se chama, é o número 4, que se chama A Insensatez Juvenil. Hexagrama número 4. Sim. E aí caiu uma linha que ao ler ali, apesar de eu não compreender, porque assim, muito claramente, porque o I Ching trabalha com ideias, com imagens, né? Arquétipos, com símbolos. Símbolo, é tudo muito simbólico e com base muito na cultura chinesa, as falas, né? Com a história chinesa, né? E na antiguidade chinesa também, né? Sei. Né? Então, fala Imagina, 5.000 anos atrás, falava de quê? De dinastia, de imperador, o ministro tal, a concubina, né? Porque naquela época os imperadores tinham muitas mulheres, né? Então, a chamada concubina e e tal. Os animais, a natureza. A natureza, elementos da natureza, trovão, água, fogo, estações e os animais. Então, é tudo muito simbólico. Na verdade, quando ele... Arquétipos poderosos. Né? São arquétipos poderosos, que têm um sentido, um significado, uma força, né? Eu sei que a primeira linha deu que... uma linha que, ao ler, eu entendi que eu não sabia nada da vida ainda, né? Que eu estava muito imatura diante da vida.
E aquilo ficou comigo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro, dar um jeito de arrumar as moedinhas. E já que ele me respondeu de forma tão profunda, era aquilo que eu estava buscando. Eu queria ver o sentido da vida, a profundidade da vida, né? Quem somos nós que estamos fazendo aqui? Por que eu passo por determinadas situações? Por que as coisas acontecem dessa forma? E aí, durante 30 anos, era esse tipo de pergunta que eu fazia. Então, essa relação, esse contato com o Xing, por exemplo, quando você fala, né? Que teve essa conexão e que trouxe todo esse caminhar, né? Ou seja, ele mostra com clareza para você. Como é que é? Eu posso fazer qualquer pergunta, de qualquer jeito, ele me responde? De qualquer forma, ele vai te responder, tá? Diante daquilo que você perguntou. Apesar de que, a gente tem que saber fazer a pergunta. A pergunta. É muito importante. Tem que ser bem formulada. É bem com um contexto real, com uma base, né? Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer uma viagem, né? E aí eu vou perguntar que tipo de situações eu posso, né? Se é um momento propício, né? Então você tem que perguntar, nesse momento, diante de tudo que está acontecendo, então você vai contextualizando. Sim. Porque quando você fala isso, o que o I Ching, que a gente fala, o sábio por trás do I Ching, tem condições de sentir a energia, tá? Ou o sábio dentro de nós, né? Então, que estiver ressoando, né? Estiver ressoando. Então, você contextualiza. Nesse momento, diante de tudo que está acontecendo, que está vivendo, é favorável? Quais são as condições que vão se apresentar para mim se eu fizer essa viagem? Pronto. Então, se eu fizer essa viagem, se eu me conectar com essa pessoa, se eu ir adiante com esse relacionamento, ou se eu não encerrar essa situação com relação a esse trabalho, na minha relação, numa questão qualquer com um parente, com um amigo, com projetos. Então, isso, você tem que dar... Tudo abrange. Isso, você tem que dar um centro para ele, tá? Um ponto de referência. Através desse ponto de referência que você determina, porque é você que está fazendo a pergunta, é para você que ele vai responder, né? Então, aí ele vai ampliar a questão, para mostrar todas as questões envolvidas, se é um momento positivo ou não, né? Quais são as dificuldades, né, enfrentadas. Apresenta as possibilidades? Apresenta possibilidades, e isso é muito importante, porque aí, de certa forma, você acaba se preparando melhor, ou de antemão, quando chegar lá, nossa, bem que me foi alertado. Estava lá e eu não prestei atenção, esqueci. Mas a questão não é que, não vou fazer. Não, você pode fazer, porque a escolha é a gente que escolhe. Livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, né? Mas, assim, de certa forma, ele mapeia um pouco aquela situação e aquela resolução que você vai tomar, né? Em função do momento, em função das suas características e das dificuldades que às vezes a gente traz, né? E que a gente nem mesmo se dá conta, né? Eu estou percebendo, assim, que esse oráculo, né? Que esse sábio, que esse mestre, ele faz um convite a um mergulho interno. Então, para auxiliar no crescimento, né? Para trazer um comportamento, uma forma de agir ou condutas de uma forma para auxiliar verdadeiramente. Isso é uma conexão interna e para trazer mais clareza, inclusive com o que está vibrando internamente. É muito interessante, porque o livro apresenta 64 hexagramas. 64? Né? Sim. 64 textos, né? Ou 64 situações, né? Como um padrão, né? Para a nossa raça, e principalmente para o fator humano, vamos dizer, né? E se você olhar lá, quando inicia o texto, é julgamento, né? O julgamento é a situação. Então, ela vai apontar a situação. Qual é a situação que você está entrando, ou que você pode entrar diante de uma atitude, de uma conduta. Sim. Aí, depois, ele traz a imagem, que é um conselho para o homem superior, o que é muito interessante. O que seria esse homem superior? Bom, como é que é? Como é que funciona? Porque ele é um livro sagrado. A gente falou que é o primeiro livro do Tao, né?
Então, ele é considerado um livro sagrado igual à Bíblia, né? E, então, como livro sagrado, o objetivo dele, o principal objetivo é nos elevar, né? Promover no homem uma elevação de consciência, né? E então, dentro da imagem, o conselho sempre será para o homem superior, aquele que se eleva, aquele que está num nível de compreensão maior, num nível maior de evolução. De certa forma, realmente, nós estamos no caminho de elevação. No caminho. Ainda não nos iluminamos, mas o objetivo, quando ele fala para o homem superior, o objetivo é nos ajudar, né? A compreender uma atitude mais elevada, a agir de uma forma mais elevada diante das situações da vida. Ou seja, agir como esse homem superior. Como esse homem superior, como esse sábio, esse homem superior, se comportaria? Qual seria a conduta? Se conduziria diante de uma situação. Aquela que você está perguntando. Né? Então, todos os hexagramas têm essa estrutura. Depois nós vamos ter as linhas, que as linhas vão responder mais especificamente à pergunta que a gente fez. Então, às vezes, nas linhas vai apontar algumas dificuldades que são minhas. Se tiverem mais pessoas envolvidas dentro daquela questão, pode falar das dificuldades daquela pessoa que também faz parte daquela situação, né? Pode também apresentar coisas que a gente não está percebendo, porque às vezes a gente tem um foco que é muito uma coisa, né? Que é demais uma coisa. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E aí não vê mais nada, dá aquela cegueira. Isso. E aí esquece que tem outros aspectos envolvidos diante de uma situação. Né? Então ele consegue colocar traz isso à tona para a gente conseguir ver. E naturalmente, se a gente está perguntando, é porque de certa forma há alguma dúvida. Há alguma insegurança, né? E realmente a gente precisa ver com mais clareza. Então, o I Ching trabalha muito nesse sentido, clareando, ampliando a questão, fazendo a gente enxergar tudo aquilo que está envolvido naquela situação. O livro do I Ching, ele é conhecido como o livro também das mutações. Sim. Mutações, o livro de transformação ou transmutação, é isso? E por que que ele tem esse subtítulo, por assim dizer? Livro das mutações. E estou sabendo também que tem muitos mestres, muitos gênios, cientistas que basearam os seus conhecimentos, teorias que a gente utiliza hoje no mundo moderno. Que foi baseado no I Ching, né? Então, vamos primeiro uma questão. Por que ele é conhecido como o livro das transformações, o livro das mutações? Porque ele promove um autoconhecimento. É um livro que traz um autoconhecimento de si mesmo, da vida, e até pode nos fazer até compreender a mente de Deus. É muito lindo isso. Como o universo funciona, como o cosmos se organiza, e como as coisas acontecem, como a energia caminha e se organiza. Então, por isso que se chama o livro das transformações, o livro da mutação. Porque através dessa compreensão, você faz mudanças internas. Então, assim, não se pode transformar sem conhecer, né? Antes tem que conhecer aquilo que se quer transformar, né? Conhecer você, conhecer a situação de fato, verdadeiramente falando, porque a nossa mente, né, a gente tem muitas crenças. Na verdade, nem sempre essas crenças são verdadeiras, né? Sim. Então, ele e tem outra coisa, por exemplo, que aí vai entrar nessa questão de alguns pensadores, de alguns cientistas, né? Se a gente for olhar os 64 hexagramas, e já tem um livro que fala de um cientista chinês, biólogo, né? Que trabalha muito com a questão do DNA humano, né? Que escreveu um livro fazendo uma comparação entre o I Ching e o DNA humano. E isso, de certa forma, procede, é uma boa ideia para se pesquisar. Na minha compreensão, na verdade, o I Ching traz uma compreensão do DNA espiritual. Tá? Né? Porque nós temos
tem um DNA que é físico, né, genético e tal, não sei o quê, mas nós temos também o nosso DNA espiritual. É como se eu estivesse dizendo aqui, DNA espiritual é aquela parte divina que existe dentro de nós. Ai, eu chamo de anatomia energética, que além do corpo físico que carrega esse DNA, que, né, da forma como conhecemos dentro da ciência, da fisiologia, eu falando de mim, da minha crença, de corpos energéticos, Sim. corpos sutis, que somos compostos na nossa existência por aqui no planeta. Então, a energia é o que movimenta o mundo, é o que faz o mundo se movimentar, né? O mundo e o universo. E o universo, né? Está sempre em constante transformação, né? O universo sempre em evolução. Mundos acabam, mundos estão crescendo, né? E evoluindo e sendo criados, né? E essa força é a força do tal, né? É o tal que faz isso, né? Ou é Deus que faz isso, né? Então, o tal é isso, é a força que movimenta tudo, é tudo que faz evoluir, né? Também é o que dá sentido à vida de cada um de nós, é a força do espírito, na verdade. Então, quando eu falo de DNA espiritual, né? Eu estou falando que cada um de nós tem um DNA espiritual, né? Que é o nosso espírito, que é a essência divina que está dentro de nós, né? Então, o I Ching, quando a gente vai, faz a gente aprofundar nessas questões, chegando a esse tipo de compreensão. Bom, você me perguntou sobre os pensadores. Teóricos, cientistas, tá? De várias áreas. De várias áreas e de várias fases da vida, né? Do planeta. Então, vamos lá. Vamos dizer que alguns cientistas, né, no século XVII, por exemplo, estou falando do mundo ocidental, tá? Okay. Porque no mundo oriental já havia descoberto isso, né, o I Ching, porque o I Ching veio do mundo oriental, né, veio da China, né? Mas os ocidentais, a partir do século XVII, começaram a ter contato, porque aí havia muitas pessoas do Ocidente, né? Alguns ingleses já na China, né? Entrando em contato com a cultura e a filosofia chinesa, né? E alguns cientistas e filósofos acreditavam que existia aqui no planeta, né? Um livro, não bem um livro, ou alguma teoria que explicasse todo o funcionamento do mundo, né? E que se eles encontrassem isso, eles poderiam compreender o mundo, a vida, o universo, tudo, né? E um deles, né, que acreditava nisso, era um grande matemático, acho que alemão, Leibniz, né? E ele já fazia algumas pesquisas com relação a questões dentro da matemática, dos números, e já estava desenvolvendo o composto binário, né, que hoje a gente utiliza no computador, né? Eu não entendo muito de matemática, o sistema binário também. O sistema binário está aí. Sim, por causa de Leibniz. Mas o que? Ele estava caminhando ainda, não tinha desenvolvido toda essa compreensão ainda. E aí um amigo dele que estava na China, né, mandou uma carta para ele, falou que estaria mandando um livro, que era o Xing, que era aquilo que ele buscava, né? Que os chineses diziam, lá que ele entrou em contato, dizia para ele que trazia e explicava todo o funcionamento da vida e do universo como um todo. E aí mandou o Xing para ele, né? Olha só. Muito interessante. Isso que é amigo, hein? Isso é um grande amigão, conectado, né? E quando esse livro chegou na mão de Leibniz, ele encantou. A partir da leitura desse livro, de tudo que ele foi entrando em contato com o I Ching, ele completou o trabalho dele. Né? Não só Leibniz, né? Mas também Jung, né? Carl Gustav Jung. Pois é. Maravilhoso. Jung, né? Em todo sentido, ele trabalha com arquétipos assim maravilhosos. Símbolos. Inconsciente coletivo. Então, o I Ching foi que ajudou Jung a desenvolver todo esse trabalho dele relacionado ao inconsciente coletivo. Tá? E ele utilizou o I Ching no trabalho dentro de uma clínica psiquiátrica com os clientes dele. Tá? E fez muitas perguntas ao I Ching, até com relação a ele mesmo, né?
E se a gente, hoje, um dos livros mais conhecidos do I Ching tem o prefácio de Jung, né? Traz o prefácio de Jung, por causa desse contato de Jung. Ele teve um contato profundo. Profundo. O que eu percebo é que, para mim, né, o I Ching me ajudou muito na minha profissão, né? Sou terapeuta. E aí, o que que acontece? Eu queria trabalhar, de alguma forma, voltar para o cliente, e diante das dificuldades dele, com uma questão mais profunda que fizesse que trouxesse um significado profundo para a vida dele, né? E o trabalho que eu fiz comigo, com o I Ching, perguntando sobre as minhas questões, me ajudou nesse sentido, de cada vez mais conseguir interpretar os hexagramas, né? Principalmente diante de uma pergunta, porque é a pergunta que vai trazer a compreensão, que é a ponte, que faz a ponte para o hexagrama, né? E o hexagrama que sai diante de uma pergunta ajuda a compreender aquelas questões nos níveis do inconsciente. Tá? O que está no nosso inconsciente que a gente não consegue ver. Sim. Tá? Então, assim, é muito importante nesse sentido, né? Gente, isso aqui é conversa para uma vida. E, bom, o convite que eu fico aqui, né, deixo para vocês é o seguinte: venham nos conhecer, né? Venham conhecer a Keila no Instituto Metafísica, que ela é fundadora do Instituto Metafísica. Ela está trazendo tantos trabalhos maravilhosos com terapia floral, com calatonia e também com o I Ching, não é? Ela tem um amor profundo pelo Tao, não é? E por hoje a gente fica por aqui e aguarde que nós conversaremos muito mais sobre vários temas. Verdade. Eu sou Prendaz e esse foi o Minutos de Luz para você.